Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos agora falar sobre essa força tão importante no cotidiano que é a força centrípeta. Vamos começar com um videozinho muito legal. Olha só, os malucos aqui, ó, de moto, ali nessa pista circular. Depois vem os carros também, olha que louco. E os caras conseguem fazer curva sem cair. Ah, moleque, quem é responsável por esses caras conseguirem fazer essa proeza? Ah, é essa tal de força centrípeta. Então, olha só, vamos aqui ver um outro videozinho muito legal. Esse videozinho vai mostrar o seguinte, olha só. Quando eu não tenho força centrípeta mais, o corpo, segundo a primeira lei de Newton da massa, a lei da inércia, ele vai continuar o seu movimento reto com velocidade constante. Então, o movimento retilíneo com velocidade constante é um movimento natural. Para você fazer curva, que não é um movimento natural, você precisa de uma força. E essa força é a tal da força centrípeta. Você vê que quando ele tira ali o negocinho, ó, não tem mais a força centrípeta e por inércia você vai manter o movimento retilíneo e uniforme. Muito bom, né? Agora vamos ver. Vamos relembrar umas coisinhas lá da aceleração centrípeta e do movimento circular. Aqui você vê um corpo. Ele está aqui dando volta em torno da Terra. Você vê que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. E essa aceleração que entorta esse vetor velocidade, esse vetor vermelhinho, é a tal da aceleração centrípeta. Então, esse vetor que aponta para o centro da curva é o vetor responsável por entortar o vetor velocidade, que é o vermelhinho. Tudo bem? Se a gente já aprendeu em algum lugar. Então, A é a aceleração centrípeta, ela é direcionada sempre para o centro da curva e ela é responsável por entortar o vetor velocidade, o vetor vermelhinho que a gente está vendo. Então, a partir do momento que essa aceleração centrípeta deixa de existir, esse vetor velocidade vai apontar numa direção e, como a gente acabou de ver no vídeo anterior, o corpo vai continuar seguindo uma linha reta, que é o movimento natural dele, ok? Bom, e V é o vetor velocidade, como a gente falou, perpendicular ao raio da trajetória. E A e V, aceleração centrípeta e velocidade, são perpendiculares entre si. Quem é o responsável agora, povo de Deus, por produzir essa aceleração centrípeta? A gente já viu que sem a aceleração centrípeta, não tem ninguém para entortar esse vetor velocidade e o corpo vai seguir em linha reta. Então, alguém tem que ser responsável por produzir essa aceleração centrípeta. E se você lembrar da segunda lei de Newton da massa, F igual a ma, para que haja aceleração, precisa de uma força. Então raciocina comigo, povo de Deus. Para que exista aceleração centrípeta, vai ter que existir uma força. E essa força é chamada de força centrípeta. Olha a lógica aí. Claro, se você precisa de criar uma aceleração centrípeta, você vai ter que ter uma força centrípeta que vai ser responsável por isso. Tudo bem? Agora, povo de Deus, se você seguir os passos que eu vou te mostrar, você resolve qualquer problema de força centrípeta. Então, o primeiro procedimento é desenhe as forças que atuam no corpo. O segundo procedimento é a força centrípeta é o somatório de todas as forças que apontam para o centro da curva. E 3, toda força perpendicular ao raio da trajetória não pertence à força centrípeta. Um erro muito comum que a gente comete é achar que a força centrípeta é uma força a mais que existe no problema. Então a gente bota lá o peso, a normal e força centrípeta. Não é. Força centrípeta é um somatório dessas forças que a gente já conhece. Normal, peso, atrito, força elástica. Tem um videozinho aí sobre tipos de força, só procurar aí para você relembrar. Tudo bem? Então vamos ver aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo mais clássico de todos. O carro está fazendo uma curva de raio R. Qual é a primeira força que atua nesse carro? O peso. A terra vai puxar ele para baixo. Esse carro está numa pista, certo? A pista vai fazer uma força para cima chamada normal. E, povo de Deus, já viu Velozes e Furiosos? Já, né? Quando os caras estão fazendo aquelas curvas lá que nem louco, qual é a tendência do carro? A tendência do carro é sair para fora da curva. Não é isso? Dá aquela escorregada para fora da curva. Então, quando a gente faz uma curva, o perigoso é a gente pode sair da curva e aí a gente precisa de alguma coisa para segurar você na curva. E quem te segura é o atrito. É o atrito entre o pneu e o solo. Tanto que se seu pneu tiver careca, é mais difícil fazer a curva mais perigoso. Se você passar com o pneu numa poça de óleo numa curva,
fica mais difícil fazer a curva. E se você tentar fazer curva numa pista de gelo, você vai ver que é muito, muito mais difícil, certo? Então, como a tendência do corpo é escorregar para cá, ó, para a esquerda, para fora da curva, a força de atrito, se você já viu o vídeo aí, você sabe disso, a tendência dela, a direção e o sentido dela é sempre contrária, o sentido é sempre contrário à tendência de onde o carro vai se movimentar. Então, como o carro tende a sair para a esquerda, a força de atrito vai aparecer no sentido contrário para a direita. E agora, povo de Deus, quem é que vai ser a força centrípeta aqui? Se você lembrar dos procedimentos anteriores, você vai ver o seguinte, olha, a normal vai participar da força centrípeta? Não, porque ela é perpendicular ao raio da trajetória. O peso vai participar da força centrípeta? Também não, porque ele é perpendicular ao raio da trajetória. Então você vê que as forças aqui é normal, peso e fat. Não é normal, peso, fat e força centrípeta. Isso está errado. Isso é um erro muito comum que a galera comete. Tá legal? Só tem normal, só tem peso, só tem fat. Agora, quem vai ser a força centrípeta? Então tá aqui, a normal e o peso não participam da força centrípeta, pois são perpendiculares ao raio da trajetória. Então a força centrípeta, povo de Deus, é a própria força de atrito. Porque você repara que fat, ó, tá apontando direto para o centro da curva. Então ela é que vai fazer o carro fazer curva. Se não tiver atrito, um abraço para você. Tudo bem? Agora, exemplo número 2, o carro passando numa depressão. Também é um exemplo muito comum em exercício. Então, a primeira força que está atuando no carrinho, peso. Isso aqui é uma pista lisa, tá? Bom, e aí o chão está fazendo uma força para cima chamada normal. Tudo bem? E aí você vê, só tem essas duas forças. Não tem nenhuma força aqui perpendicular ao raio da trajetória. A normal aponta para o centro da curva e o peso está na direção do centro da curva. Então, tanto a normal quanto o peso vão participar da força centrípeta. Agora tem um detalhe especial. A normal aponta direto para o centro da curva. Então, a normal ajuda o cara a fazer curva, certo? E ela é positiva. E o peso aponta para fora do centro da curva. Então, nesse caso, o peso atrapalha o carrinho a fazer curva. E então, ele vai ser negativo dentro da força centrípeta. Então, a normal e o peso participam da força centrípeta, pois estão na mesma direção do centro da curva, como a gente falou. Então, quem é a força centrípeta nesse caso? Normal, positivo, menos o peso. O peso atrapalha. Tudo bem? Então, é isso que você vai fazer em todos os problemas. Você vai pegar o corpo, você vai desenhar todas as forças que atuam nele, descarta todas as forças que são perpendiculares ao centro da curva e considera apenas as forças que estão na mesma direção. Pode estar torto, tá? Aí você vai ter que projetar, são casos um pouquinho mais difíceis. Tudo bem? E aí, se estiver apontando direto para o centro da curva, essa força ajuda, é positiva. Se estiver apontando para fora, essa força prejudica, é negativa, como a gente acabou de ver. Então, não deixe agora de fazer alguns exercícios aí para a gente ilustrar outros casos, tá bom? Bom, rapaziada, então é isso. Você está aqui no Física com BF, o best friend da física. Espero que tenha te ajudado. Continue aí dando suporte ao canal, dá um likezinho no vídeo, se inscreve no canal. E para que ele cresça cada vez mais, a gente continue fazendo essas aulinhas de graça para vocês, com muito amor e carinho, tá bom? Se você estiver gostando, vai lá em desesperando.com.br e lá tem um curso completaço de física para te ajudar nas provas, te ajudar nos simulados, testes e no vestibular também, tá bom? Então é isso, um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau!